Boa, galera, boa noite. Então, damos hoje a mais uma reunião científica da Regional São Paulo, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, da SONAF. A gente está querendo sempre trazer temas diferentes dos habituais. Então, hoje convidamos o Richard para falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta no fisiculturismo, a atuação do fisioterapeuta com atletas bodybuilders. Então, o José Richard Rodrigo da Silva, mais conhecido como Richard, ele é fisioterapeuta de atletas amadores e profissionais de fisiculturismo, atletas bodybuilder. Ele é graduado em fisioterapia pelo Centro Universitário São Camilo, tem especialização em saúde pública pela Faculdade Santa Marcelina e tem formação, ele é especialista também em quiropraxia desportiva e tem formação em diversas técnicas de fisioterapia manual, entre elas a própria quiropraxia, Mulligan, dry needling, liberação miofacial. E hoje aqui na cidade de São Paulo, ele é um dos principais fisioterapeutas que atuam com esse tipo de atleta, como eu disse, seja amador ou profissional. Richard, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que sua agenda aí é bem concorrida. Valeu mais uma vez pelo aceite e tenhamos todos aí uma boa apresentação. Então, por favor, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado, Evaldo, pelo convite. É um prazer imenso estar podendo aqui trazer as informações pertinentes da atuação do fisioterapeuta nesse esporte que vem crescendo a cada dia dentro do cenário brasileiro e mundial. E espero poder fazer uma boa apresentação, tirar todas as dúvidas e poder somar com a equipe do SONAF para que a gente possa estar levando a fisioterapia ainda mais longe. E é um esporte que ainda precisa de muita atuação da fisioterapia e de fisioterapeutas especializados para que essa área ainda decole ainda mais. Então, como o Evaldo disse, hoje eu vou falar sobre a atuação do fisioterapeuta no fisiculturismo, no atleta bodybuilder. Então, provavelmente muitos de vocês não conhecem sobre esse esporte. Vou fazer uma apresentação aqui e vou explicar bastante coisas para que vocês entendam do esporte, tá bom? Então, aqui um pouco sobre a minha carreira, como o Evaldo disse, sou José Richard Rodrigo, conhecido como Richard. Tenho um consultório aqui na Zona Leste, na Patriarca, um consultório totalmente estruturado para receber os atletas. Sou graduado em fisioterapia pela São Camilo, especializado em saúde pública, onde atuei por 4 anos, e desde 2017 atuo com atletas amadores e profissionais no âmbito do fisiculturismo, principalmente com as técnicas de terapia manual. Então, o que a gente vai falar hoje? O que é o fisiculturismo, as principais competições, né, das categorias, sobre as diferenças da categoria do esporte e as fases do atleta nesse esporte, como o fisioterapeuta atua, tanto na manutenção, quanto na reabilitação, quanto também na preparação para este atleta para o dia da competição. Vamos falar sobre lesões, os tratamentos mais utilizados e um agravante principal, que hoje a gente vem crescendo muito sobre esse tema, os agravantes dos anabolizantes e lesões. Então, o que é o fisiculturismo? O fisiculturismo ele surgiu no meados de 1940, para ser mais exato, com a aparição de uma competição onde não era envolvido força, era envolvido literalmente o corpo humano, então onde se cultuou o corpo humano. E o primeiro atleta bodybuilder, pelo histórico, foi John Grimek, em 1940, onde, para a época, a gente está falando de uma época que não tinha muitas informações, muito pelo contrário, bem escasso, ele apresentava simetria, definição e proporção acima da média para aquela época. Certo? A gente vai falar das principais competições, que hoje no Brasil existem os campeonatos regionais, os campeonatos brasileiros, o sul-brasileiro. Este final de semana, inclusive a partir de amanhã, está rolando o Arnold aqui no Brasil, uma feira, um evento gigantesco, de maior expressão do mundo, e também o tão sonhado Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia, para quem não conhece, é o campeonato, é a Copa do Mundo dos fisiculturistas profissionais. É a Copa, na verdade, esse campeonato ocorre uma vez por ano, desde 1965, quando o Joey Wilder conseguiu
patentear o Mr. Olímpia. Naquela época só existiam os mundiais. Então, desde 1965, o campeonato a ser buscado pelos atletas é o Mr. Olímpia. E para as mulheres, o Miss Olímpia, que ocorria em setembro, porém, devido à pandemia, houve algumas alterações de datas e agora ele está acontecendo, vai acontecer inclusive esse ano, em dezembro, e vai ter um maior número de atletas brasileiros da história. Eu vou poder falar também mais adiante, eu vou explicar também que o Brasil está crescendo e crescendo muito através do poder de mídia social nesse esporte. Quais são os critérios de avaliação e as federações, tá? Então, vou falar primeiro das federações. A mais conhecida foi sempre a IFBB. A IFBB era quem patenteava o Mr. Olímpia, porém, há 2 anos ela perdeu para a NPC, que hoje é a dona do Mr. Olímpia. E o esporte ele tem diversas categorias, mas o principal para o julgamento é sempre no dia do campeonato, são escolhidos de 5 a 7 árbitros. Cada um tem o seu julgamento, a sua avaliação, onde é passado por árbitro central e premiado, eles julgam e premiam. As categorias elas são divididas dependendo da categoria por altura, por idade e por peso, tá? O foco principal deste campeonato é o desenvolvimento do corpo humano. Aqui uma foto de alguns atletas, todos esses atletas são profissionais, tá? O da direita do vídeo da direita de vocês é o Bruno Santos, com a barba. Eu do lado dele, ele é um atleta profissional da categoria Open. Atualmente ele está em preparação também, tá? Ele está há 11 semanas para o campeonato. Como vocês podem perceber, é um volume muscular muito grande e precisa também ter um condicionamento muito grande. Nesta foto, ele estava pré-competição a conseguir o seu cartão profissional. Então, foi neste dia que foi o último atendimento dele, onde a gente fez essa foto. E ele foi para Campinas, onde ele conseguiu o seu cartão profissional, e depois foi para a Romênia competir, onde ele ficou em 8º, dentro de 30 atletas, no que a gente chama de Pro Debut, que é a sua primeira competição, e conseguiu o seu 8º lugar, tá? A foto da sua esquerda, onde eu estou com esse atleta careca, ele é conhecido, o nome dele é Felipe Moraes, ele já é de outra categoria, a categoria 212, onde eu vou falar mais para frente. O que envolve essa categoria, um atleta totalmente empedrado, ele vai fazer a sua estreia no Mr. Olímpia esse ano, ao lado de alguns brasileiros também, tá? Então, como vocês podem perceber, o físico deles, ou a estética, ou a gente como costuma chamar dentro do fisiculturismo, o shape dele é um shape totalmente denso, literalmente músculo empedrados, tá? Vamos falar um pouco sobre as categorias? Essa é a categoria Men's Physique. Essa categoria surgiu ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000. A categoria, literalmente, quando surgiu, não tinha esses critérios todos. Hoje, esses atletas eram conhecidos como os atletas, os surfistas, porém, passou de ser surfistas mirradinhos, magrelos, para ser uns atletas, como a gente chama, bodybuilder de bermuda. Então, quais são os pré-requisitos para essa categoria? Ela não depende de peso, o atleta não precisa bater peso no dia, tá? Então, eles precisam ter ombros largos, um peitoral cheio e volumoso, braços densos, costas com profundidade muscular bem acentuada e o principal, a cintura fina. Neste critério, como vocês estão vendo, a bermuda, eles não são avaliados pelas pernas ou panturrilhas, tá? É avaliado parte superior deles. E esse atleta da foto é o atual campeão Mr. Olímpia, o Brandon Hendrickson, é um americano. Os americanos dominam, porém temos muitos brasileiros hoje já, inclusive o atual terceiro Mr. Olímpia de 2021 foi um brasileiro, e ele é muito, muito bom, ele é de Santa Catarina, é o Diogo Montenegro, onde um amigo do fisioterapeuta esportivo, que fez curso juntamente comigo com o Evaldo de Quiropraxia, ele atende, que é o Danilo. Então, eu acabei indicando o Danilo para ele lá de Maringá, para ser melhor dizendo, ele atende lá o Diogo Montenegro. Classic Physique, a categoria Classic, essa categoria surgiu há 5 anos. Por que essa categoria surgiu? Essa categoria é o surgimento da busca, onde a sociedade criticou muito os atletas da Open, onde eu vou falar mais para frente, que é a categoria mais esperada do fisiculturismo. É uma categoria onde tem que ter um físico cheio, extremas condições, nenhuma ou pouquíssimas assimetria,
nenhuma desproporção e poses bem leves, bem clássicas. Apesar de ser parecida com uma bodybuilding, a Open, ela tem algumas transições diferentes, tá? Esse da foto é o atual tricampeão, Chris Bumstead, um americano. Essa categoria provavelmente vai ser dominada por alguns brasileiros em breve. Nós temos um brasileiro que é o atual atual quinto colocado do Mr. Olímpia, foi o Ramon Dino, é um atleta do Acre, hoje com salários muito bons, vive do esporte, consegue viver de receita do esporte. Então, é uma categoria onde os brasileiros vêm tendo muito potencial e muito nome e vai poder brigar juntamente com os americanos, que é as categorias mais perseguidas hoje no meio. Esta categoria, sim, ela precisa, sim, bater peso dependendo da altura do atleta. Como é feito esse cálculo, pessoal? De uma maneira bem singela, vamos supor, se o atleta tem 1,80 m, é feita uma diminuição de 100, então é 80 mais alguns quilos que é colocado dependendo da altura, tá? Então, no atleta, ele pode ter, vamos dizer, 80 mais 16 quilos. Então, nesse caso, o atleta da foto, ele tem que ter, no máximo, 104 quilos. Então, por que que eles apresentam essa estética bem densa, bem lisa? Porque eles precisam bater esse peso. Então, não adianta eles colocarem um peso muito alto, que eles vão sofrer demais na hora da pesagem. A pesagem é feita sempre 2 a 3 dias antes do evento, tá? 2 a 3 dias, isso do atleta profissional, mais conhecida como 2 dias antes do evento, para que dê tempo aos atletas fazerem o que a gente chama de carb-up. Eles depletam, eles chegam a sofrer muito, a gente vai falar disso mais lá na frente, lá das complicações, restrição de água, para que fique tira totalmente, carboidratos, nessa fase de cutting que eu vou falar lá na frente, tá? Então, essa é a categoria Classic, uma das categorias hoje com maior apelo da sociedade. 212, por que essa categoria é chamada 212? Essa é a categoria 212 libras, como o próprio nome disse, o atleta ele tem que ter no dia da pesagem no máximo 212 libras, ou 96 quilos, tá? Ele tem que bater o peso, porém ele precisa ter o máximo de volume muscular, condicionamento, simetria e proporção adequada. Essa é uma categoria para os atletas mais baixos, tá? Então, o atleta, hoje a gente considera que um atleta para ser campeão, como o atleta da foto chamado Derek Lunsford, ele tem que ter no máximo 1,74 m, mas eles consideram 1,70 m já como uma altura muito alta, porque ele precisa ter 96 quilos. Imagina um atleta de 2 metros, quando ele atinge, para ter 96 quilos, ele não vai ficar nem perto de um volume desse muscular, certo? Então, essa categoria, ela tem que ter uma classificação por peso. Aqui é a categoria onde o Arnold ficou famoso, essa é a categoria Open. Na foto, estamos falando de Nasser Sambat El Sambat, na verdade, chamado Big Ramy, é um egípcio, hoje atual bicampeão do Mr. Olímpia. Esse atleta, para vocês terem ideia, no dia do campeonato, ele estava pesando 127 quilos. Ele subiu, depois de depletar com 127 quilos. Tem relatos dele em off, fora de competição, estar com 140 a 145 quilos, pessoal. Como vocês podem ver, se vocês pegarem a foto anterior, olha o quadríceps desse atleta, como está muito mais marcado, claro que é uma foto, do que deste atleta. Então, este atleta precisa ter máximo de volume, condicionamento e proporção, porém, ele precisa, o maior sempre vai levar. O maior nessa questão de volume e condicionamento, tá, pessoal? É uma briga ainda, essa categoria vem perdendo espaço, até por algumas, vamos dizer, aberrações, como a gente pode olhar no quadríceps dele, algumas coisas que a anatomia não explica, mas isso a gente fala um pouquinho mais para frente, tá? Então, essa é a categoria que deu, vamos dizer, deixou o Arnold famoso, o Arnold Schwarzenegger. Ele foi um dos responsáveis, ele é chamado de o pai da musculação, inclusive tem um campeonato com o nome dele que está correndo agora, que é o Arnold, porque ele foi campeão 7 vezes e ele levou para as telas
tanto de televisivas quanto de cinema, o fisiculturismo, com o filme Conan o Bárbaro, onde é ele, nada mais, não existia efeitos especiais naquela época, né, vamos se dizer, e também o Hulk, que era o competidor, um amigo dele, e outros atletas que fizeram participações naquelas épocas, tá? Aqui as categorias Miss Olímpia, então essa categoria biquíni, onde um atleta ela precisa ter um físico slim, como é falado, pouquíssimo marcação muscular, ela precisa ter um físico bem de biquíni mesmo, um físico mais slim, com menos curvatura, um físico bem delineado, bem equilibrado, um padrão mais delicado. Essa categoria surgiu o ano passado, tá, pessoal? Essa é uma categoria, como o nome diz mesmo, nasceu no Brasil. É uma categoria onde a gente costumava ouvir as paniquetes, porém elas precisam ter um volume muscular em coxas acentuados, marcadas, e um maior volume em glúteo e um glúteo fibrado. Hoje pedido na categoria o glúteo gota, que ele parece uma gota d'água para formar literalmente aquela estrutura anatômica. O famoso físico violão. Essa atleta da foto é uma brasileira, atual campeã Miss Olímpia, a atleta a ser batida. Aqui é a categoria Figure, onde também é um meio termo das duas categorias, tá? Tem separações, mas ainda apresenta um padrão mais feminino, como vocês podem ver pelo rosto, nada muito acentuado. Então, um condicionamento mais acentuado, uma valorização da região torácica, não é só avaliado glúteos, tá? É avaliado região torácica. E a categoria Women's Physique, tá? Tá escrito com L, desculpa, é Women's Physique e não Women's, onde tem que ter simetria, proporção, volume, definição e é um físico mais agressivo. Essa da foto é uma brasileira bicampeã do Olímpia, tá? Apesar dela ser bicampeã, o padrão feminino ainda sofre muito, não tem o mesmo ainda, vamos se dizer, força que o fisiculturismo masculino tem, mas é uma brasileira que mora hoje nos Estados Unidos, a Juliana Malacarne. E ela, fora de competição, ela parece uma pessoa que nem treina por muitas vezes, é um padrão também feminino, tá? Vamos falar agora das fases do atleta, onde a gente atua, o fisioterapeuta. Nesta foto, é o mesmo atleta, gente. Olha que diferença de uma foto para outra. Essa a gente chama da fase de bulking e fase de cutting. Fase de ganho de peso e o cutting, fase de pré-palco, onde o atleta já está ali pré-competição. Ele já está preparando para o campeonato. O bulking é onde ele tem que ganhar o máximo de massa muscular. Os volumes de treinos dele são muito altos. Os treinos são muito intensos. Porém, ele não tem vamos dizer assim, uma dieta muito restrita, muito pelo contrário, a dieta é para ganho, então ele está no processo de ingestão calóricas altas, e aí acontece muitas lesões, que a gente vai falar, vou falar um pouquinho mais na hora da atuação, porque eles acabam pegando sobrecargas muito grandes. E na direita, a fase de cutting, que é a fase de secar, onde eles passam, a maioria dos atletas, por uma ingestão calórica bem menor, cortando carboidratos, não zerando, tá? Isso depende de atleta para atleta, mas ele vai tendo essa diminuição da ingestão calórica, porém os treinos têm que se manter na mesma intensidade, porque o pedido por o fisiculturista é o volume e a densidade muscular, que é atingida através da hipertrofia, e a gente sabe que o maior nível de hipertrofia é com volume de intensidade de treino alta, certo? Agora a gente vai falar sobre a atuação do fisioterapeuta, a minha atuação, a atuação do nosso fisioterapeuta nos atletas de fisiculturismo. Então, o atleta ele trabalha em 3 eixos, né? Como eu gosto de dividir, sendo os principais na fase de manutenção, reabilitação e na preparação deste atleta. Então, a fase de reabilitação é quando esse atleta, por algum motivo, ele já tem uma dor ou é diagnosticado com alguma lesão, ou tem limitações que o atrapalham de fazer o seu trabalho, que o seu trabalho é treinar, é fazer, vamos dizer, força, né? Essas lesões podem ser tendinites, tendinopatias, instabilidade, rupturas muscular ou lesão por estresse. Existe uma gama muito grande hoje de lesões nesse esporte, porque é um esporte onde o atleta vai lá se superar dentro do seu ginásio ou dentro da academia, como é falado no Brasil.
Na fase de manutenção, que a gente coloca, é o tratamento que é através que minimiza os efeitos lesivos deste esporte. Então, devido ao treinamento com cargas altas, movimentos repetitivos, o fisioterapeuta tem que planejar um tratamento, um trabalho para minimizar os efeitos lesivos deste esporte. Então, ele passa por todo um critério de avaliação para não chegue a um processo de reabilitação. A gente sabe que a prevenção é o melhor tratamento, e então a gente vem batendo nessa tecla com os atletas, que sim, a gente tem muita dificuldade ainda, pessoal, da adesão do atleta permanecer fazendo um tratamento com um fisioterapeuta só. Como eu disse, é um esporte novo, esse esporte também é caro, hoje a gente sabe que fazer dieta não é barato. Os atletas, quais é o maior recurso dos atletas? O gasto com ingestão calórica, então, comidas, suplementação, que a suplementação é muito importante, tá? E os recursos ergogênicos, que eu vou falar mais para frente, que é os usos de esteroide. O fisiculturismo não existe doping, tá, pessoal? Não existe doping, muito pelo contrário. O uso de anabolizantes é muito normal neste esporte. Por isso, cada vez mais os coaches, que são os preparadores, vêm estudando, se especializando junto à farmacologia e à ciência para minimizar os efeitos destes agravantes no esporte, no qual eu vou falar lá na frente. Então, sabemos que hoje o esteroide, o anabólico, ele vai trazer os benefícios, que é maior massa muscular, maior volume deste músculo, força, porém vai agravar, porque ele vai desenvolver músculos densos, mas os tendões, os ligamentos, as articulações ficam, vamos dizer, prejudicadas, além de todo o estresse emocional que esses anabólicos trazem, tá? Então, as lesões mais comuns no esporte, que eu tenho aqui, fiz um levantamento. Complexo de ombro, porque os atletas treinam muito superior. Lesões de coluna cervical, lombar e torácica, as famosas hérnias de disco, porque os atletas agacham com 200, 250. Hoje os atletas já vêm fazendo recordes agachando com 300 quilos, onde é colocada a barra em cima do trapézio. Vai ocorrer as compressões discais, os problemas. Vai literalmente prejudicar isso ao longo dos anos. Lesão de quadril, devido ao excesso de agachamento, eles não cuidam das articulações. Eu venho batendo nessa tecla para fazer os trabalhos de mobilidade, a gente vai falar mais um pouco mais à frente também. Joelho, tornozelo, cotovelo, a gente está pegando muitas lesões de epicondilite, tendinite braquial nesses atletas por causa do aumento do peso, do aumento de carga e do aumento de intensidade dos treinos, além de tornozelo e punho, certo? Quais os tratamentos mais utilizados? Só voltando 3 slides, como eu falei, na preparação. Então, falando em tratamento, a gente fala em preparação, tá, pessoal? A preparação do atleta, ela é feita desde o processo do off-season, como vocês viram lá, quando ele tem maior massa muscular, até o dia do show, como vai acontecer esse final de semana no palco. Então, tratando-se disso, a gente planeja o atendimento desse atleta. Como eu disse, o primeiro atleta da foto, ele está há 11 semanas de competir. Então, a gente tem estruturalmente um planejamento já estruturado, onde a gente vai fazer todo o trabalho de fisioterapia com ele, ganho de amplitude de movimento, estabilidade das musculaturas responsáveis por estabilização, alívio das tensões musculares, para minimizar lesões futuras até o dia do show. Mas essas lesões vão aparecer, tá? E quais os tratamentos que eu mais utilizo hoje? Gente, hoje o que os atletas de fisiculturismo mais procuram é a mobilização tecidual. A famosa liberação miofascial ficou muito, mas muito, muito famoso por causa dos americanos. Em 2006, um atleta chamado Jay Cutler, ele começou a mostrar lá nos Estados Unidos, conhecido como Deep Massage. Então, ele começou a mostrar os benefícios da liberação miofascial. Particularmente, a gente briga um pouco contra esse termo, porque fáscia não se libera, mas, enfim, dentro do fisiculturismo é muito conhecido como liberação miofascial. Inclusive, hoje eu
5 atletas que vão competir hoje neste Arnold, que eles querem vir fazer a liberação miofascial, porque essa liberação miofascial, essa mobilização no tecido, promove um aumento da vascularização, um aumento do pump, né, que é o levar oxigênio e sangue para os músculos, e diminuir o grau de dor. A gente tem que tomar muito cuidado com a força exercida. Esses atletas em fase final, como a gente está falando ali de preparação para o campeonato, eles já estão debilitados, desgastados, e por um triz para se estourar, porque eles cortam água, eles diminuem a ingestão de água, eles fazem o que a gente chama de depletação. Então, eles vão diminuindo a ingestão de água, porque no dia do campeonato, como vocês viram lá, aqueles atletas com os cortes, eles têm que estar com o mínimo de água entre a pele e o tecido muscular. Então, é o mínimo de água para se sobreviver, para que o músculo também, os órgãos precisam desse líquido para sobreviver, mas os músculos têm que estar muito aparente, tá? É muito procurado também os ajustes manipulativos, tanto a parte de quiropraxia ou osteopatia, ou fisioterapia manipulativa, como queiram, para diminuir o estresse articular desses atletas. Então, eu uso muito os ajustes para ganhar amplitude articular, né, para ganhar uma mobilidade ali da vértebra que está comprimida, mas principalmente eu trabalho com mobilidade, então com ganho de mobilidade. Ainda é um tabu muito grande, alongamento versus mobilidade, né? Quando fazer o alongamento, se antes do gesto esportivo, se após o gesto esportivo. O que a literatura traz para nós, a gente já sabe que o alongamento ele causa um certo relaxamento na fibra muscular. Então, para práticas de treinamento, eu prefiro fazer a mobilidade articular, diminuir as tensões sobre as articulações e aquecer com um gesto esportivo, tá? Então, se ele for fazer um supino, aquecer no supino, com 2 ou 3 séries, juntamente ao preparador dele, para que a gente minimize os efeitos lesivos e um grau de rompimento destas fibras musculares. Então, eu trabalho muito a mobilidade, tanto passiva, mas principalmente a mobilidade ativa, tá? Assim como a liberação miofascial, hoje, através dos foam rollers, existe a liberação ativa. Então, eu ensino para os clientes também fazerem para ajudar no desenvolvimento da hipertrofia muscular desses clientes. A eletroestimulação é muito importante, tanto para analgesia quanto para reparação dessas estruturas. Então, é usado ondas de choque, ultrassom, laser, para a gente diminuir, entre outros aparelhos, diminuir os processos inflamatórios que é causados pelas lesões. E principalmente o treinamento do gesto esportivo, o retorno ao gesto esportivo. Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer agachamento, dificuldade de executar, então a gente faz aqui uma avaliação no consultório do gesto esportivo e faz as correções necessárias, seja um ganho de amplitude da articulação exercida, como tornozelo e quadril, uma estabilidade de joelho e região torácica. Então, a gente trabalha toda essa parte juntamente com o coach, o que é pedido para ele, mas o principal que a gente tem que lembrar é, o atleta ele tem que estar preparado e simétrico. Então, o que a gente pega bastante são atletas com problemas de simetria, quando um lado é mais desenvolvido que o outro, ou o tronco é mais desenvolvido que os membros inferiores, ou vice-versa. Então, a gente vai tentando corrigir dentro daquilo que nos dá essa liberdade para trabalhar, certo? Vamos falar um pouquinho sobre os anabolizantes. Um estudo mostrou que o uso exagerado pode causar efeitos colaterais psicológicos irreversíveis, gente. Porém, no esporte, a gente sabe que o uso de esteroide é muito alto, tá? Hoje, a gente vem batendo nessa tecla para diminuir essas dosagens, para minimizar os efeitos lesivos no esporte, nessas lesões que são causadas pelo uso exagerado de esteroides. A gente classifica os esteroides em gramas, tá? Então, para você ter ideia, 10 ml, dependendo de um esteroide, é 1 grama, 10 ml.
Conheço atletas que fazem uso de até 5 gramas semana, gente. Então, são mais de 50 ml de aplicações intramuscular de anabólico para que eles desenvolvam. Outra pesquisa também achou problemas de esteroides associados às rupturas musculares e rupturas de tendão. Esse é um esteroide muito conhecido, ele é mais conhecido nos anos, vamos dizer, 90 por Winstrol, e hoje é conhecido como a estanozolol, o hormônio que seca. Então, dentro das academias, é um hormônio que a galera procura a cada dia mais, porém ela é muito destrutiva às articulações. Tem casos que atletas, quando começam a fazer uso, começam a aparecer tendinites, tendinopatias, e está muito associado a constante uso desses esteroides. Porém, um outro estudo mostrou uma melhora de pessoas que estavam com HIV com dosagens pequenas de nandrolona, tá? Então, referente ao GH. Hoje o GH é o suprassumo dos hormônios dentro do fisiculturismo, é um hormônio muito caro, atletas chegam a gastar de 10 a 20 mil por mês só o uso de GH, porém ele desenvolve maior estruturas articulares, então você vê mãos maiores, queixos mais estendidos, desenvolvimento de estruturas não, vamos dizer, não simétricas. E o uso da trembolona, hoje o hormônio mais procurado dentro das academias, juntamente com a estano e a testosterona, é a trembolona, que causa uma depressão muito grande. Ela está muito associada ao grau de irritabilidade, ao grau de estresse e ao grau de lesão desse esporte, tá? Então, só vou falando sobre os tratamentos. O Richard, eu utilizo muito essa parte de preparação dos atletas, a gente faz uma avaliação, planeja quantas semanas a gente tem para o campeonato e a gente vai trabalhando com esse atleta semanalmente, alguns atletas pela distância quinzenalmente, mas hoje eu procuro atender de 2 a 3 vezes por semana esse atleta, onde a gente faz todo o trabalho, eles já sentem essa diferença, mas ainda falta força dos fisioterapeutas nesse meio, tá? Outro agravante que a gente tem são os profissionais não fisioterapeutas no meio. A gente vê o uso da massoterapia sendo exagerada e os atletas acabam procurando pelo recurso. Enquanto nós temos um valor a cobrar, os massoterapeutas acabam cobrando menos e aí eles acabam procurando às vezes o que é mais barato. Então você vê atletas com inúmeras marcações de ventosa, é utilizado sim, mas o pessoal está usando deliberadamente. Enfim, não cabe a nós. Eu falo para os atletas o que é melhor, explico o que é melhor, para que o atleta tenha um desenvolvimento deste músculo ou do corpo por inteiro, para que isso não vá agravar lá na frente, tá? Voltando também sobre as lesões de ombro, tenho me procurado me especializar cada vez mais no complexo de ombro. A gente tem pego muita lesão de ombro dentro do esporte. Então, os atletas não conseguem mais fazer supino, desenvolvimento com a barra, não conseguem mais fazer o agachamento, porque treinam muito errado. Então, eu falo, gente, para os fisioterapeutas, ensinem o movimento para os atletas. A academia, infelizmente, está repleta de informações incorretas. Então, eu sempre venho trabalhando muito nisso. Um agravante que a gente pega é as tendinopatias. A gente sabe que o melhor a se fazer para o tratamento de tendinopatia é o controle de carga, né? É o controle de volume, é um fortalecimento. Mas como fazer um fortalecimento num atleta de 130 quilos que está acostumado a fazer agachamento com 250 quilos? Quando a gente, inclusive eu estou com um caso de um cliente que está com tendinite patelar. Ele vem na consulta, eu explico, trabalho, porém ele vai para casa e vai treinar e ele chega lá e faz um leg press com 600, 700 quilos. Um avanço, que é o exercício unilateral, simula um agachamento unilateral com 200 quilos, o tendão vai se sobressair. Porém, eu tenho que entender o lado do atleta, até porque mesmo já competi nesse esporte e atendo em números, como estou dizendo, vivencio esse esporte, ele precisa do maior desenvolvimento de hipertrofia. Então,
uma coisa que fica para nós fisioterapeutas até colocarmos em discussão, não só no SONAF, mas em vários outros, vamos dizer, rodas de conversas nossas, é o que fazer, que eu brinco com eles que eu troco o pneu em movimento do carro deles, né? Porque eles vêm, tratam, vão treinar, estragam. Eu certo, eles estragam. Com certo, eles lesões cada vez mais sérias. Ruptura muscular, eu falo que é um dos maiores aposentadores, que aposenta atletas no esporte. A gente acabou de furtado. E ele vai perder ponto por isso. E a gente tem inúmeros atletas que param porque eles começam a ir para o campeonato e ficar frustrados, porque eles têm um físico excelente, mas acabam perdendo por poucos pontos. Mas, aquilo que a gente falou, o árbitro tem que julgar o que está sendo mostrado a ele. Ele não quer saber se você sofreu ou não. Então, eu falo para as pessoas, preste atenção nisso, porque vocês vão ser julgados. Planejem o treinamento de vocês. Hoje, ainda bem que a ciência vem evoluindo dentro desse esporte, com volume de treino, intensidade. Hoje é load, é quando o atleta tem que pisar mais no freio, para o corpo se recuperar o eixo hormonal. Acabam tendo queda de cabelo exageradamente, a gente fala pelo uso de hormônio. Os atletas acabam tendo problemas articulares crônicos, fica difícil tratar, muito difícil, porque é igual você tá tampando o sol com a peneira. Você faz o fortalecimento, o atleta usa hormônio, usa recursos ergogênicos, usa esteroides, e acabam prejudicando todo o trabalho da fisioterapia. Outro agravante é a mudança dos atletas, às vezes, de cidade, então, é tratamento. Então, por isso, a capacitação de fisioterapeutas dentro dessa área é importante. É uma área que vem crescendo financeiramente. Hoje, empresas, como vocês podem estar presenciando neste final de semana no Arnold, as empresas vêm investindo forte nos atletas e, consequentemente, vão investir no tratamento para esses atletas. É válido investir no fisiologista mais importante, que é o atleta. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estou saindo aqui da apresentação às 9 horas, estou indo lá para o Tatuapé para atender um atleta profissional. Hoje, o melhor atleta brasileiro, Rafael Brandão, hoje é o pupilo do Dr. André, muitos aqui de vocês conhecem. É o atleta hoje que mora nos Estados Unidos, está passando a temporada no Brasil, ele fica migrando, mas é um atleta que está trazendo o maior renome do esporte para o Brasil. Um salário maravilhoso, porém, visibilidade, gente. É um atleta que hoje no Instagram tem mais de 2 milhões de seguidores. Isso traz visibilidade, não só para ele, mas para quem está todo esse potencial. Está falando aqui com todos vocês do SONAF, que são profissionais capacitados. Então, a gente precisa estar apto e estar cada vez mais críticos a entender os tipos de lesões para que a gente consiga tratar, evoluir, reabilitar e retornar esses pacientes ao gesto esportivo, né? A gente precisa disso, a gente trabalha com isso. O uso de esteroides nunca vai acabar nesse esporte, até porque é um esporte que depende dos hormônios para os atletas se sobressaírem, né? Se sobressaírem, para que eles acabam tendo um desenvolvimento e uma evolução física. Porém, a gente tem que lembrar sempre dos riscos que eles correm. Falando bem real, este ano já morreram alguns atletas, e não são atletas, vamos dizer, idosos. O maior índice de morte hoje está entre 30 e 44 anos. É um esporte, voltando a falar sobre o fisiculturismo, que não adianta ter essa, nunca vai existir ou ter um atleta campeão do Mr. Olímpia com 44 anos. Qual é o outro esporte que a longevidade é desse jeito? A ginástica olímpica, por exemplo, passou de 20 anos, o atleta já é
já não é mais apto para o esporte. Natação, futebol, passou dos 30, já começa a ficar sério. E dentro da musculação, não. A musculação é um esporte lento, que demora. O físico, ele precisa de maturidade muscular. Tempo de tempo de apresentação, tempo de atletas campeão do Mr. Olímpia é a partir de 35 anos. Então, de 33 a 40 anos é o que a gente considera de principal alvo ou para esse atleta chegar ao ápice do seu desenvolvimento muscular. Mas chegamos a ter atleta campeão com 44 anos. É raro, mas acontece. Hoje o atleta campeão ele tem 33 anos, 34 anos. E ele pode reinar por pelo menos mais 4 a 5 anos, vai ser difícil bater. A gente está falando de um atleta de 1,90 m, de 140 quilos. Qual a possibilidade de nascer outro cara desse jeito? É muito difícil, gente, é muito difícil. Os árabes vêm investindo bastante, tanto em poder aquisitivo como recursos ergogênicos. Os russos, inclusive no Brasil, acabou de chegar um atleta russo, já fui comunicado que provavelmente irei atendê-lo. É um atleta, mas ele está em Balneário Camboriú. Eu fico muito feliz por estar chegando a uma onde eu nunca imaginei chegar. Mas o que eu falo tem espaço nesse esporte. É um esporte que está pagando bem hoje, melhor remuneradamente, mas a gente precisa mostrar a nossa eficácia, tá? Então, aqui as fontes bibliográficas, tá? Da onde foi tirado todas as informações, principalmente sobre os recursos ergogênicos. E agora eu gostaria de poder conversar, poder tirar dúvidas. Aqui está o meu contato, o meu e-mail, o meu Instagram saiu daí sem querer, mas o meu Instagram é Richard Físio. Gostaria de agradecer a todos pela apresentação e gostaria de tirar dúvidas pertinentes ao esporte. Feedback. Richard, tá Agora travando eu um estou pouco. ouvindo. Oi? Ficou bom a apresentação? Vocês conseguiram me ouvir bem? Sim, deu para ouvir bem. Sucesso. Fala, Gi. Nossa, foi ótima a apresentação, achei que foi muito interessante, assim, realmente é uma área que a maioria dos fisioterapeutas, né, não tem a mínima noção mesmo, né, de por onde começar, e é bem aquilo que você falou mesmo, a primeira pergunta que talvez eu fosse fazer, né, vamos fortalecer o quê, né, se esse cara só fortalece o dia inteiro, né? Mas a minha pergunta, eu tenho uma dúvida, viu, Richard? Por exemplo, você falou que eles têm muita lesão de ombro, né? Muita dor no ombro, não consegue fazer supino, não consegue fazer desenvolvimento na barra. E como que você conduz esse tipo de tratamento? Você negocia com ele controle de carga? Você participa desse planejamento também de controle de carga, né, ao longo da temporada dele aí ou não? Como que é isso? Excelente pergunta. Eu acho que eu já entrei em contato com o Evaldo algumas vezes sobre tipo de lesões, acabo pedindo opiniões, mas como eu atuo nesse esporte? O atleta que eu tenho maior, vamos dizer assim, conhecimento, quando ele já me procura, que eu já conheço, já avaliei, sei o que ele faz, é mais fácil. Porque a gente primeiro faz uma avaliação e vê qual o motivo da lesão. Na grande motivo, por eles serem muito fortes, a gente acha que todos os músculos estão fortes, mas por muitas vezes são músculos superficiais. Então, falando de manguito rotador, supraespinhoso está com uma tendinite muito forte, subescapular não é ativo. Então, a gente trabalha na ativação desses músculos mais profundos, para que eles promovam uma estabilidade. Dentro do meu consultório, eu tenho uma parte de reabilitação, de cinesioterapia, e sim, eu negocio com eles. Eu explico: olha, se você não diminuir a carga nesta fase, enquanto ainda é possível, você vai
lá, você vai romper, é o que eu falo, você precisa até chocar o cliente de uma maneira real, surreal, mas para que ele faça adesão ao tratamento. E ele não perde o volume muscular. Obviamente que ele não vai treinar com a carga que ele vinha treinando, mas é por uma fase, não é a vida inteira, é até estabilizar e retornar ao gesto esportivo. E sim, eu gosto de trabalhar com alterações de exercício. Por exemplo, sabe-se que o supino com barra é um exercício onde ele vai trabalhar as escápulas simetricamente. Se a escápula direita está com uma lesão e não a esquerda, durante o supino com barra não vai ter alteração. Então, eu falo para eles trabalhar com halter. O halter vai trazer essa individualidade para o peitoral. E eles conseguem executar com uma maior facilidade e com menor sobrecarga ao tendão. Então, sim, é negociado aonde ele se machucou e o que ele vem fazendo de errado, para que a gente possa reabilitar e possa superar essa lesão. Muito bacana. Tem uma pergunta aqui no chat, da Bárbara Greco. Obrigada, viu, Bárbara, por estar participando aí com a gente. A incontinência urinária costuma ser comum nas atletas, né? Certo? É isso mesmo, Richard? E os anabolizantes também impactam Olha, de alguma forma na musculatura do assoalho pélvico? vamos lá. Vista nas atletas de powerlifter, tá? Atletas femininas que competem com muita força. Dentro do fisiculturismo é um pouco menos, porque as mulheres treinam com menos carga, porque lembra que eu falei lá do critério de avaliação? Elas precisam ter uma estética. Então, se elas trabalham com muita carga, provavelmente ela perca um pouco dessa estética. Sim, elas podem pôr carga, mas essa parte de fisioterapia do assoalho pélvico, eu explico e acabo, vamos dizer assim, encaminhando para as especialistas responsáveis, porque incontinência urinária no esporte não é comum, é uma lesão e tem que ser tratada. Imagina o quão também vamos dizer, é um transtorno psicológico para essa atleta que está numa academia e acaba tendo perca de urina ali. O quanto isso altera, vamos dizer, o lado emocional dela. Então eu falo, tratem, porque não é normal. Ah, mas atleta, visto os vídeos onde as atletas acabam perdendo. Gente, é uma competição de powerlifter, onde ela faz muita força e acaba tendo essa lesão no assoalho pélvico. Não é o meu caso. Eu trabalho com atletas com exposição do físico, não exposição da força, certo? Então, é menos comum dentro dos atletas de fisiculturismo. É que, na verdade, por isso que vocês tomam pau no CrossFit. Porque vocês não têm força, só tem volume. Aí vai para o CrossFit e toma pau dos crossfiteiros, tá explicado. Ó, Evaldo, eu vou falar uma coisa. Conheço muitos atletas que a gente fala o que é genética. O que eu falo assim, o que eu entendo de uma boa genética. Eu conheço, vou falar assim, porque e aí sim, se pegar um atleta do CrossFit, ele vai tomar pau. Um atleta de fisiculturismo, por exemplo, o atleta de fisiculturismo odeia cardiovascular. Diferente do CrossFit, que vocês têm muito desempenho do cardiovascular. Então, você vê atletas... Eu já cansei de chegar atleta aqui, subir 2 lances de escada, chegar aqui... Eu falo, cara, como é que está o coração deles? Por incrível que pareça, existe um grupo de médicos especialistas em cardiovascular, hoje eles estão em Coritiba, e eles estão abrindo um leque, avaliando vários atletas profissionais do fisiculturismo, e já não era tão de se espantar, a grande maioria é hipertenso, e não sabia. Eu falo, usa recursos ergogênicos em alta dose, não fazem cardiovascular, tem sobrepeso, fazem uma ingestão calórica de 5 a 6 mil calorias dia. Como é que está o coração desses caras? Então, hoje, a gente até a área da saúde vem brigando forte para que esses atletas se cuidem mais.
Não faz muito tempo, se vocês colocarem aí, chama Cedric McMillan. Tem uma semana, um atleta americano do exército, ele veio a falecer com 44 anos na esteira. É muito sério isso, gente. 44 anos. Ele tá... Aí falaram que teve complicações. Enfim, mas os atletas de fisiculturismo não são atletas referências em exercícios cardiovasculares. A verdade seja dita. E esses anabolizantes, eles são assim, supervisionados por uma equipe médica, principalmente esses atletas profissionais? Gi, vamos lá. Hoje os atletas profissionais, eles têm sim os médicos especialistas, mas, como eu disse, lembra que eu te falei que a ciência ainda foge um pouco desse esporte? Ainda vem muito da questão do que os atletas antigos faziam. Então, eu conheço sim atletas que é por acerto e erro, sabe? Eu vou tomar 10 ml e vou ver o que vai dar. Se deu bom, bem. Se não deu, paciência. Aí faz os exames. Mas eu falo qual é o maior hoje de nível de profissionalismo atletas? É fazer o acompanhamento com um médico especialista do esporte, e não é exame uma vez por ano, não. É pelo menos 4, 5 vezes por ano, porque não existe... o atleta, ele fica sem o uso de ergogênico? Gente, eu não vou ser hipócrita, é muito pouco tempo. O que vai determinar parar ou continuar o recurso de ergogênico vai ser os exames previamente prescritos pelos médicos. Exame cardíaco, eletrocardiograma, ecodoppler, Holter. E aí é feita a avaliação, falado, olha, inclusive eu atendi um atleta que ele teve que ficar 4 meses sem usar nada, porque ele descobriu que o coração dele estava ali a 60%. Um atleta de 27 anos. Aí tem uma outra e aí ele pergunta teve que aqui parar, também. fazer uma limpeza, e por sorte, pode falar. Sim. A primeira do Glauberto, perguntando, né, se o Pilates para esse grupo é bem aceito ou não. Acho que a pergunta dele é se os atletas aceitam isso, ou se realmente eles participam, né, de Pilates. Boa pergunta. Por incrível que pareça, eu até brinco, o Arnold Schwarzenegger, isso a gente está falando dos anos 80, bem mais sincero, dos anos 70 aos anos 80, quando ele foi campeão, o Arnold Schwarzenegger fazia balé. Por que ele fazia balé? O que a gente acabou de falar? Que o atleta ele tem que saber se posar no palco. Então, se ele é rígido, ele não consegue se expor. E, consequentemente, ele não vai mostrar tudo aquilo que ele tem de potencial. E já existem atletas hoje, profissionais, que fazem RPG sim, ou Pilates. RPG um pouco menos. Eu vejo hoje uma maior procura dos atletas pelo Pilates. Boa, ótimo. E tem mais uma outra pergunta também do... Deixa eu ver aqui. Reginaldo. Não, perdão. Da Paola. Como você lida com a manipulação tecidual nesse momento de pré-contest, por conta da pele sensível e possíveis marcas no palco, e na questão do edema local, mesmo que a manipulação não seja pesada? Vamos lá, Buma. Excelente pergunta, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou atendendo atletas que vão com SIDA. Eu falo, ela tem potencial. Profundidade de cortes, tá, Gi? Quanto mais um músculo mais denso, maior vai ser os cortes dele. Só que fique claro, eu vou mostrar. Vou vendo como os cortes são bem aparentes. Então, o que fazer com um atleta desse pré-show? Então, eu falo para o pessoal, lapidar um diamante. O diamante já está pronto. Você não precisa fazer força nesse atleta. Até pelas questões químicas. A gente sabe que um dos maiores complicadores para esses atletas é o cortisol. O cortisol é um hormônio responsável pela retenção líquida, retenção hídrica.
Se o atleta fica nervoso, ansioso, está com medo, ele vai ter uma maior ativação desse hormônio, do cortisol, da cortisona, e esse hormônio é literalmente o vilão para o palco. Então, qual é o contrapropósito disso? É você relaxar esse atleta, é você fazer uma liberação bem leve, usem cremes para não ter aderência, se dizer, para machucar a pele desses clientes, desses atletas que estão finas, e controlem a dosagem da mão. Não vai fazer o atleta sentir dor. Muito pelo contrário, é fazer o atleta sentir os benefícios muito mais de uma massagem desportiva do que da liberação miofacial. Menos é mais. Então, não queira mostrar serviço nessa hora que você pode indicar o atleta e acabar com o pessoal. É lustrar o diamante. É apenas ir lá, fazer uma liberação bem leve, um alongamento, porque ele vai estar com bastante dificuldade de alongar por causa das restrições e dos encurtamentos, fazer mobilizações até passivas, trazer os benefícios para que haja um relaxamento e aumento dos hormônios. Acho que o Richard Eu travou, acho né? que a Gi está offline. O meu travou? Eu não sei se é o seu ou o meu, mas está travando. Eu estou ouvindo você, numa boa. Agora eu estou Agora te ouvindo também. você ouviu a resposta? Conseguiu ouvir? Eu, Quer que eu repita? mas você conseguiu ouvir, Evaldo, a resposta? Eu não Para mim, consegui. cortou um pouquinho também do Rick. Eu vi que você falou que tem que ser uma liberação miofascial mais suave, uma coisa mais para relaxar, né? Por causa dos níveis de cortisol, é isso, né? Isso, é lapidar o diamante. Tá me Sim. ouvindo melhor agora? Agora sim, sim. Então é lapidar o diamante, é fazer um trabalho muito mais suave para evitar estresse nesse cliente, evitar edema, muito mais quando você traz os benefícios vamos dizer, do relaxamento, de tirar a água da pele. Então, mais uma drenagem, uma coisa bem superficial. Sim. O que eu Uma falo, coisa mais nessa tipo fase facial, né, mesmo, né? Trabalhar com tecido facial. menos é mais. Perfeito. Mais perguntas? Tem mais alguma dúvida? Muito bom. Richard, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Na verdade, tem uma pergunta do Igor, grande Igor, fisioterapeuta lá de São Bernardo. Richard, sobre o uso indiscriminado de ventosas no atendimento de atletas, qual o seu posicionamento com o uso delas nos atendimentos? E parabéns pela aula. Primeiramente, agradecer ao nosso irmão Igor, fisioterapeuta, referência. Inclusive, acabei de indicar uma cliente de São Bernardo que entrou em contato antes da aula para ele, é um dos referências. O uso das ventosas, cada vez mais dentro da área científica, ele é contestado. Então, se é um tratamento que não tem eficácia, eu também não vou utilizá-lo. O máximo que eu utilizo é para fazer a raspagem do tecido. Lembra que eu falei uma coisa bem leve, para promover um alívio dessa tensão facial, mas o uso exagerado... Olha, a gente acaba nem utilizando mais, utiliza ali para um ponto gatilho, para diminuição de estresse local, mas o que a gente vem vendo alguns métodos sendo criado pelo uso exagerado de ventosas. Então, eu também sou contra. Muito bom. Não tem funcionalidade. Se não tem funcionalidade, você não vai levar para o seu cliente. Bom, pelo menos penso eu. Interessante. Aí o Glauberto comenta que ele utiliza bastante o agulhamento a seco, o dry needle, tem bons resultados.
Sim, o dry needling traz excelentes resultados para esses clientes que têm hiperativação do músculo, então está com um grau de dor, de algia forte. A inibição através do dry needling, ela é muito utilizada até para inibição dessas dores, até para uma pré-liberação miofascial. Entendi. Bom, isso aí, Richard, tem várias mensagens aqui da galera te parabenizando. A aula foi realmente sensacional, mostrou aí um pouco uma modalidade que poucos conhecemos, uma modalidade que ainda ela é muito envolta com preconceito, principalmente por causa do uso dos anabolizantes, né? Que nem você disse, é uma modalidade que o uso do anabolizante faz parte, mas ela é muito indiscriminada. É feliz a gente ver alguns colegas fisioterapeutas indo para essa área esportiva, né? Abrindo um campo novo, abrindo um mercado. Isso é bem legal. E mostrar que dá, mesmo que seja um esporte aí que tem um pouco ainda tenha preconceito, dá para se fazer o atleta ter uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade e uma longevidade esportiva. É isso aí, a galera aqui toda te parabenizando, realmente a aula foi demais. Essa aula, com a sua autorização, foi gravada, ela vai ficar no YouTube da Sonaf Brasil. Em breve a gente vai disponibilizar o link. Então, acho que basicamente é isso, gente. Queria te agradecer, aceitar o aceite pelo convite. Foi bem expositiva, bem interessante a sua aula. Gi, tá aprovado ou a gente pede para o André puxar a orelha dele? Nossa, foi ótimo, tá super aprovado. Uma aula assim, ó, uma aula super didática, que deu para a gente ter uma noção bem clara, né, de como é atender um atleta desse tipo. Nossa, tá de parabéns, de parabéns. Show de bola. Edu, alguma colocação? Não, é só pedir para o pessoal que precisa de certificado, colocar o nome completo ali e o e-mail, por favor, que eu estou anotando ali. Se faltou alguém, por favor, colocar lá. E parabenizar o Richard, excelente aula, muito boa mesmo. E muito obrigado aí. Isso aí, Richard, suas considerações, por favor. Gente, primeiramente eu gostaria de dar o convite. Fiquei bem ansioso porque a gente sabe da responsabilidade e quero poder ter mais temas. Sempre que vocês precisarem, eu fico à disposição. A quanta aula ficar também no YouTube, eu vou disponibilizar para que a gente consiga levar o nome da Sonaf e da fisioterapia esportiva muito mais longe. Espero que tenham gostado da aula, pôde tirar vamos dizer, as dúvidas pertinentes. Como você disse, é um esporte que a gente sofre ainda alguns preconceitos, mas que cada vez mais vem ganhando e as pessoas vêm gostando desse esporte, e sim, dá para ter qualidade de vida sem o uso exagerado de hormônios. Não é porque fulano faz que a gente tem que fazer. Falo para todo mundo, procurem por profissionais capacitados, médicos, nutricionistas, preparadores, fisioterapeutas. Muito obrigado para que a gente possa estar levando aí o nome da fisioterapia ainda mais longe. Show de bola, Richard. Mais uma vez, obrigado. Boa noite a todos. E em breve, no Instagram da Regional, nós vamos divulgar aí a próxima reunião para o mês de maio. Se eu não estiver enganado, é futebol feminino. Em breve, as informações, link para inscrições. E é isso daí, galera. Uma boa noite a todos. E obrigado pela presença. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, irmão. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.